Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Podem sentar, irmãos. Senhor Deus e Pai querido, em nome de Jesus, aqui foi lida a tua palavra, Pai. Senhor, que venha o Senhor falar, Pai, a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, não aquilo que nós queremos. Senhor, em nome de Jesus, abre nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos, Pai, compreender o teu falar conosco, em nome de Jesus. Pai, fala, Senhor, fala, Pai, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, aqui a palavra relata, né, que eram 5 nécias ou insensatas. Tem alguma versão que fala insensatas, né? E 5 eram prudentes. As nécias ou as insensatas pegaram as suas lâmpadas, lamparinas, né? Que alguma versão também fala lamparina, né? Que é a mesma coisa. E não pegaram azeite. Elas pegaram só as lâmpadas, não pegaram reserva, né? O que isso quer dizer para nós? O que vem a ser a lâmpada? Eu pus aqui, ó. Amém, Lucas. Lâmpadas Amém, ou lamparina representam a preparação e vigilância para a vinda do noivo, que é Jesus, né? Muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós estamos desapercebidos, né? Se Jesus voltar, quem vai subir? Vão ser poucos. Muitos estão na presença, na casa de Deus, mas não estão na presença. Muitos estão aqui, sabe? Eu estou falando de um modo geral. Muitos estão dentro das igrejas, mas estão longe de Deus. Muitos não têm reserva. Esse azeite da lamparina, ou da lâmpada, ele simboliza a presença do Espírito Santo, né? E é ele que nos ilumina e nos guia no nosso caminho. E muitos estão sem ele. Por quê? Porque às vezes está dentro da igreja, fala que é crente, mas lá fora vive totalmente diferente, né? Não tem aquela mesma conduta que tem dentro da igreja. Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Então, o que cabe a nós? Nos vigiar, né? Como eu falo aqui. E lâmpadas ou lamparinas representam a preparação e vigilância para a vinda de Jesus.
A luz da lamparina, ou lâmpada, representa a fé e a prontidão espiritual. Será que nós estamos nessa prontidão espiritual? Nós não estamos o tempo todo espiritual, nós somos carne, né? Muitas vezes nós vacilamos, muitas vezes nós distanciamos daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus requer de nós, né? Por quê? Por falta de vigilância. Às vezes eu oro, às vezes eu estou na igreja, mas eu não estou vigiando, né? Eu não estou pedindo a Deus mudança na minha conduta, na minha vida lá fora, né? Ou na minha casa. Sabe, isso eu estou falando de um modo geral, irmãos. É o que anda acontecendo, né? Que a gente tem visto. Então, o azeite representa o símbolo, ou simboliza a presença do Espírito Santo, né? Por isso temos que ter uma vida de oração na presença de Deus. E se nós não tivermos uma vida de oração, de propósito, de jejum na presença de Deus, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele afasta de nós, né? Nós aprendemos aqui um dia desse, na nossa aula de teologia, que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, né? Mas quando nós pecamos, eles afastam. O Espírito Santo permanece, mas o anjo do Senhor, ele afasta de nós, porque Deus não aceita pecado, e lá no céu não entra pecado, lá não vai entrar pecado. Então aquele que peca, mas Deus me perdoa, aí vai e peca de novo, às vezes comete o mesmo pecado, né? Sempre. E sempre pedindo perdão, mas sempre repetindo o mesmo erro, o mesmo pecado. Então o que acontece? Deus vai perdoando, porque Deus é longano, Deus é maravilhoso, né? Ele nos ama, Ele não ama o pecado. Ele vai perdoando, mas chega um momento que o Espírito Santo do Senhor, ele afasta de nós e fica de longe, né? A partir do momento que você se arrepende, você se conserta, você pede perdão, mas não volta a repetir aquele mesmo erro, porque errar todos nós erramos todos os dias, toda hora, né? Mas quando nós reconhecemos do nosso pecado, reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão e não repetimos aquele erro, nós somos perdoados, né? Nós somos perdoados. Então, dando sequência aqui, por isso temos que ter uma vida de oração na presença de Deus, para estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor, com Jesus, que é o noivo, né? Aqui quando fala Jesus o noivo, é porque nós, a igreja, somos a noiva do Senhor Jesus, né? Ele é o noivo. No momento certo, que só Ele sabe, Ele vai voltar para buscar a noiva. Aquele que estiver preparado vai, irmãos. Igual essas nércias, né? O que Ele falou para elas? Para aquelas que não estavam preparadas: eu não vos conheço. Imagina se Jesus voltar e nós arrependermos ali naquela hora e querer, e Ele falar isso para nós: eu não vos conheço. E aí? Não vai dar tempo mais, não vai ter como, né, consertar naquele instante. Muitas vezes a gente fala assim: não, mas aquele que se arrepende até mesmo na última hora, né, Deus perdoa. Deus perdoa, mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Aqui fala, né? As noivas prudentes levaram, além das lâmpadas, elas levaram as vasilhas com azeite. Cada uma levou sua vasilha com azeite, porque se a lâmpada apagasse, ela tinha uma reserva. E quem que tem a ser essa reserva em nossa vida? É a
nossa vida de oração, né? O pastor sempre fala isso aqui. Nós temos que ter reserva com Deus, porque quando a gente precisa, nós sabemos que nós temos nossa reserva com Ele lá, né? Então, se nós não nos prepararmos, o Senhor volta, né? E nós vamos ficar. Quantas pessoas afastando da presença de Deus por tão pouca coisa? Às vezes chega na igreja, esquece que a igreja é lugar de buscar a presença do Senhor. Não é lugar para ir passear ou ficar vendo a palha do irmão, vendo a roupa da irmã, sabe? Muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é o Senhor, né? Nós não temos que querer julgar ninguém, porque quem nos julga é só o Senhor, só Ele tem o poder para julgar. Nós temos que fazer o quê? Ô irmão, ô irmã, você está com dificuldade, está com problema? Estou aqui, eu quero te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Até o Senhor Jesus perguntava, né? O que queres que eu te faça? Não é? Quando ele andava ali pelo caminho, veio o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Até Jesus, né? Ele perguntava. Por quê? Ele quer que nós declaramos, Ele quer que nós falamos com a nossa boca o que nós queremos, né? E muitas vezes nós queremos mudança, mas nós não nos esforçamos para isso, não é mesmo? Muitas vezes a gente pensa assim, ô Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais cometer esse pecado. Mas fala, passou ali um instantezinho, ele já esqueceu, né? Então, quando nós falamos com o nosso coração aberto, Senhor, eu quero mudança, me ajuda. Ele ajuda. Ele está ali para nos perdoar, para nos fortalecer, nos renovar, né? Para nós termos uma nova vida em Cristo, para estarmos mais próximos de Deus, né? Mas para isso nós temos que estar verdadeiramente arrependidos e querendo verdadeiramente mudança de vida, né? Um dia desse nós estávamos até comentando, né, sobre aquelas pessoas em situação de rua, né, os moradores de rua. Quantas vezes a gente luta com eles? Nós temos um projeto aqui, né, que a irmã Elisângela, mas o William vai toda quinta-feira, né, entregar 30 marmitex. Gente, nós já fomos algumas vezes, né, não é toda vez que a gente consegue ir, mas quantas vezes a gente vê na hora lá, eles ficam todos animados, né? Nós temos experiência com a nossa irmãzinha, né, a Luzia. Quantas vezes a gente buscava lá na rua, levava para casa, né? Ela ficava limpinha, tomava um banho, ficava cheirosinha ali e tal. Demorava alguns dias para recuperar daquela bebida, daquela coisa lá da rua, né? Aí, quando pensa agora ela está firme, ela recai de novo. Quantas vezes? Aí eu falei para ela um dia, eu falei, Luzia, Deus só vai operar na sua vida quando você verdadeiramente quiser, quando você quiser de verdade, porque consegue, irmãos, por maior que seja, por pior que seja, né, a situação que eles vivam lá na rua, se eles quiserem mudança, eles conseguem, né? Porque quantas oportunidades que tem de pessoas, nós mesmos, né, estamos ali para ajudar. Mas a pessoa, quando não quer, não adianta. Mas quando ela quer, ela pode estar lá no fundo do poço. E se ela quiser verdadeiramente, o Senhor toma ela pelas mãos e conduz, né? Mas muitas das vezes, as pessoas que estão nessa situação não valorizam quando Deus socorre. Porque Deus socorre através de pessoas. Deus levanta anjos em forma de pessoas, né, para ajudar.
Mas a pessoa, quando ela não quer, não adianta o mundo inteiro querer ajudar, mas quando quer, Deus opera o milagre, porque para Deus não tem nada impossível, né? Aí essa parábola aqui, porque naquele tempo o Senhor Jesus ele falava por parábolas. Para quê? Para nos ensinar, para nós aprendermos melhor. Tem várias parábolas, né? Em Mateus, ó, tem a parábola dos talentos. Tem várias parábolas que Jesus falava por parábolas para nós, para que o povo entendesse melhor, né? E assim nós trazemos para a nossa vida atual o ensinamento que ele deixou, né? Tem pessoas que falam, isso aí é um livro que foi homem que escreveu. Foi homem que escreveu, mas homens de Deus inspirados por ele, né? Então tá aí. E fala, né, Mateus 25 nos ensina a importância da preparação espiritual, da compaixão e da vigilância para a vida de Jesus Cristo, né? Ele nos prepara. Então, quando nós atentamos para os ensinamentos da Bíblia, né, da palavra de Deus, nós aprendemos, né, a nos preparar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se ele voltar, vai pegar muita gente desapercebida. Aquelas 10 virgens, só 5, né, a metade, estavam preparadas. Será que se Jesus voltar, pelo menos 50% vai subir? Eu acredito que não, irmãos. Do jeito que nós temos visto, né, acontecendo por aí, não é na nossa igreja só, é em todas as igrejas. O pessoal vai lá como se é um lugar de passeio, né? Não vai com o coração aberto para buscar o Senhor verdadeiramente. Vai porque já é um hábito, né? Irmãos, quando nós saímos da nossa casa, nós largamos tudo, problemas, tudo, né? Ou então, se você não consegue, entra para dentro daquela porta, põe tudo no altar do Senhor. Tem até um hino que fala, né? Deixa tudo no altar do Senhor, né? Até a irmã Marta louvou esse hino nesses dias, né? Então, quando nós conseguimos fazer isso, o Senhor opera nas nossas vidas. Mas quando nós não conseguimos, aí a gente vai só sofrendo, cada dia piorando a situação, né? Então, que nós possamos, vamos dizer, a partir de hoje, né? Porque cada dia o Senhor dá um renovo, cada dia é uma nova oportunidade que nós temos. Então, que nós possamos passar a nos vigiar mais, a buscar mais no Senhor, né? A buscar mais aqui a palavra do Senhor para aprender a fazer tudo conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa para nós. Muitas vezes nós achamos que o que nós queremos, eu quero isso vai ser melhor para mim. Não, só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, só Ele. Nós nunca sabemos nada, né? Então, quando você anda na direção de Deus, direcionado por Ele, conduzido pelo Espírito Santo dEle, você vai caminhando no caminho reto, no caminho certo, até alcançar, né, a plenitude de Deus, até alcançar os seus objetivos na presença de Deus. Mas quando nós deixamos, né, a dúvida, deixamos os comentários, os julgamentos entrar no nosso coração, irmãos, aí nós só vamos retardar nossa bênção, nós só vamos atrasar nosso crescimento espiritual, né? Então, que nós possamos aprender através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a todo instante, né? E nos ensina a caminhar na direção. Então, vamos deixar isso acontecer em nossas vidas, para que nós possamos alcançar
a nossa salvação e para que nós possamos ir morar no céu. Que a hora que Jesus voltar, irmãos, vai ser triste para aquele que ficar. Vai ser triste. Então, que nós possamos nos preparar para a vinda de Jesus, que está próximo. Está próximo. Amém? Era isso, né, que Deus colocou no meu coração para trazer, né, para compartilhar com a igreja. A palavra é tão importante que quando você fala ela, você é a primeira pessoa a receber, né? Aí aquela palavra, quando é direcionada por Deus, ela toca nos corações. Que Deus possa, né, nos fortalecer, nos renovar a cada dia e que nós possamos aprender, né, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço a oportunidade. Eu comecei a falar da palavra tremendo, mas é um temor que a gente tem de falar de nós mesmos, né? Então, que Deus possa confirmar em nossos corações, cada vez que nós ouvimos a ministração da palavra, seja por quem for, seja pelo pastor, pelo irmão, pela irmã, por mim, seja por quem for, que nós possamos aprender a ouvir e receber. E também tem uma coisa, temos que tomar posse. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e depois eu vou estar passando o microfone para o pastor. Hoje é encerramento da campanha, né? Que cada um possa alcançar aquele pedido que foi colocado ali. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, aprendendo a tua palavra, Senhor. Pai, fala aos nossos corações, meu Pai, a cada dia, nos renova a cada dia, Senhor, para que nós possamos andar, Senhor, em retidão a tua palavra. Que o Espírito Santo nunca venha afastar de nós, meu Pai, que ele venha sempre estar nos conduzindo, Pai, por este caminho reto que nos conduz ao Senhor. Pai, nos fortalece, nos renova, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, porque sabemos que o Senhor é grande e poderoso. O Senhor tem todo o poder em tuas mãos, Pai, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Meus queridos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos estar lendo o versículo da campanha que está lá em Josué, capítulo de número 6, versículo de número 15, e o 16 e o 20. E depois nós vamos estar dando hoje 7 voltas. E eu creio que Deus vai derrubar todas as muralhas no nome de Jesus. Se tem muralha ainda na tua vida, ela vai ser jogada por terra. Diz assim, Josué, capítulo de número 6, versículo 15. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. E naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. 16. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a trombeta, e disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. O 20. E gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote a trombeta. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da trombeta, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um de frente de si, e tomaram a cidade. Aleluia. Aproveitando, nós vamos estar orando pelos desafios que está aqui em nome de Jesus.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nas minhas mãos está essa urna e dentro dela tem os desafios, Pai. Abençoa cada desafio que está aqui, cada um que escreveu, Pai, que colocou sua cartinha aqui pedindo, o Senhor derruba as muralhas na área financeira, na área espiritual, na área de saúde, na área familiar. Ó Senhor, na área sentimental, o Senhor é Deus que pode quebrar todas essas muralhas, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os irmãos para final da campanha, agora vamos dar 7 voltas. No nome de Jesus, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui